Finalmente! Reforço deve chegar essa semana a Porto Alegre. Vitória nos acréscimos. Mais importante os 3 pontos do que o desempenho. Tudo isso a gente conversa logo após a vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, que bom que estão por aqui. Já chego pedindo para vocês, já cheguem dando like, se inscrevendo no canal, dá essa força pro Jairo, fazer esse conteúdo chegar a mais colorados. Quanto mais like tu dá, mais o YouTube reconhece que é um conteúdo bacana e acaba entregando para mais pessoas. Bom, temos alguns assuntos para falar, reforço chegando, o jogo de ontem. Confesso que acabei não vendo todo o jogo, no horário do jogo, pelo menos, estava envolvido no aniversário da minha filha. Não fui nem ao Beira-Rio, não trabalhei na jornada de ontem, mas após, sentei e vi o jogo todo. E, bom, acho que assim como tu, eu também me assustei um pouco com tudo que foi visto em campo. Tá certo que a gente tem que tirar a primeira parte ali de volta aos gramados depois de 30 dias, mas o desempenho não foi legal. O jogo valeu mais pelos 3 pontos, golaço do Tabata. Vamos falar sobre tudo isso e eu quero te falar do reforço. Mas antes, vamos ouvir o que o Roger falou logo após o jogo, na coletiva, analisando a partida e analisando o desempenho do Inter. Tá aí, Roger Machado. Sim, acho que nós todos, né? Todos nós esperávamos que fosse uma melhor atuação, mas não posso considerar uma atuação de baixo nível, né, mas para a retomada o que importava nesse primeiro momento, com 30 dias, né, sem jogos, né, com a falta de ritmo, com a situação delicada que a gente sabia que o ambiente e o torcedor ansioso para que a gente saísse dessa situação ali da zona de rebaixamento ia fazer o jogo ter um grau de dificuldade muito maior, frente a um adversário que trocou de treinador, também estava buscando o mesmo que a gente, né. Penso que o resultado foi melhor que o jogo, né, mas mesmo assim a gente no primeiro tempo sofreu pouco defensivamente, né, conseguimos criar volume de jogo, né, com finalizações menos que gostaríamos. Os momentos que nós sofremos foi que precipitamos um passe, erramos um passe, e o segundo tempo já se abrindo um pouco mais, naturalmente você vai oferecer campo para o adversário. E o gol saiu na persistência, né, perto do final do jogo, né, em que tanto os jogadores quanto a energia da arquibancada acreditaram que sempre foi possível. Bom, o Roger tá certo quando diz que ele esperava mais também, que o desempenho realmente foi abaixo do que esperava, mas ele traz justificativas. Bom, a sequência de jogos agora, o Inter mais uma semana de treinamento, tem um jogo contra o Ceará no próximo domingo no Beira-Rio, aquele jogo gostoso, 11 horas da manhã. O Inter tem que evoluir. O Inter nos próximos jogos tem que mostrar uma evolução. Eu não sei se Roger diz, como foi no início do ano, se conta para Roger Machado o que ele disse no início do ano, que era uma questão de precisamos de 5, 6 jogos para o time entrar no ritmo. Se for isso, os 5, 6 jogos batem diante do Fluminense. Talvez o Inter, então, esteja na ponta dos cascos diante do Fluminense pela Copa do Brasil. Talvez seja esse o grande jogo do Inter na volta. Eu acho que poderia ser antes, tá? Até porque nós estamos falando de uma intertemporada, não de um começo de temporada, onde vem de 30 dias de férias, teve 15 dias de férias, é um pouco diferente a situação desse jogo, dessa meio de temporada para o início de temporada. A gente espera um time diferente, a gente espera um time melhor, mas como esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Vamos pensar nesse sentido. O time é o mesmo quando parou. Voltou alguns jogadores, ok, jogadores estavam há muito tempo sem jogar, se dá esse desconto, mas o Inter precisa entregar um pouco mais e precisa de reforço. Bom, vou falar de reforço já, mas quero te falar que obra de arte o gol do Tabata. Uma bola dificílima de pegar, ele pegou praticamente primeira, botou... Bom, ele tivesse 3 goleiros não buscavam aquela bola. Golaço do Tabata, fico feliz que é um jogador que tem qualidade, talvez dê mais confiança a Tabata esse gol e que possa ajudar o Inter. Um jogador que não é considerado titular. Eu ainda acho que não tendo reforço, que o Tabata poderia ser o homem no lugar do Bruno Henrique, pelo menos testado ali. Não sei por que não é. Eu acho que ele tem qualidade para isso. Daí vamos falar, mas Jairo, é lento? Talvez.
O Bruno Henrique, a gente viu ontem em campo que Bruno Henrique e Thiago Maia tá complicado, né? Por isso, o Inter está no mercado. Essa é a função que o Inter está buscando. Esse é o jogador que o Inter quer. Um jogador para a função do Bruno Henrique e um jogador para a função do Thiago Maia. Pelo menos para disputar a posição. Mas chega, por exemplo, Alan Rodrigues. Alan Rodrigues, na imprensa argentina, já disse que certamente o jogador viaja a Porto Alegre no início da semana para acertar com o Internacional. Tá aí o card do Alan Rodrigues, joga no Argentino Júnior, passou pelo Boston River e Defensor Sporting. É um jogador uruguaio, 1,71 m de altura, 63 quilos, jogou 17 partidas na temporada, fez 2 gols e 3 assistências, 82 minutos disputado por partida em média. É um jogador que muita gente da torcida veio falando, mas já ele teve uma sequência de lesões. Teve. Realmente teve uma sequência de lesões. Mas não quer dizer que não vamos inviabilizar o jogador para sempre na carreira, porque ele teve essa sequência de lesões. Talvez tenha passado esse pior momento e agora ele comece a entregar um futebol diferente, sem lesões e estando na maioria dos jogos. É o que o Inter acredita, por isso está investindo nesse jogador. O Inter está comprando uma parte do seu passe, tá? Ele estava fazendo hora extra no futebol argentino. Tá aí o mapa de calor dele, e aí tu pode ver pelo mapa de calor que ele é um jogador que ele cai bastante pelo lado também, jogando na segunda função, ele vai e volta, ele é um jogador intenso, e é isso que o Inter busca, intensidade. Então, Alan Rodrigues vai ser o segundo reforço do Inter, além do Benítez, que estreou ontem. Primeiro jogo, jogou pouco tempo, mas fez a sua estreia, e aí o Inter busca a primeira função. É o Juan Portillo o preferido, o Inter ainda está em cima desse jogador, mas não tem um encaminhamento tão rápido como está sendo com o Alan Rodrigues, que está tudo praticamente definido. O staff do jogador nega que ele esteja viajando para Porto Alegre. Mas a informação que chega do futebol argentino, de setoristas argentinos, que sim, ele está viajando para Porto Alegre para se incorporar ao grupo do Internacional. Bom, se ele chegar, como diz a imprensa argentina, amanhã, na segunda-feira, deve ser apresentado até terça, informado pela direção do Inter que o jogador faz parte do grupo do Inter. Bom, o Inter tem a semana cheia, folga neste domingo, tem a semana cheia de trabalhos buscando melhorar o seu futebol para enfrentar o Ceará. O Ceará, que é um time mais organizado que esse time do Vitória. Pode dar mais trabalho ao Inter. O Ceará que faz até uma campanha no Brasileiro bem surpreendente. Para quem esperava pouco do Ceará, o Ceará está entregando muito acima da média. E o Inter tem que mostrar um futebol melhor. Além dos 3 pontos, tem que buscar o desempenho, porque é importante, além de vencer, desempenhar, entregar alguma coisa dentro das 4 linhas. Valeu? Tamo junto, grande abraço, amanhã tamo de volta. Até mais! Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?